Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade G-Grum. E hoje a aula tá muito boa, né? Eu acredito que este seja o tema que boa parte da galera tem uma dificuldade imensa, né? Como vocês podem ver, o corpo do nosso modelo já está pronto, já fizemos o corpinho dele. Agora vamos fazer a cabeça, né? Pedir a ajuda do meu amigo Alexandre para ele poder segurar o dog para mim, para a gente poder fazer essa aula de uma forma um pouco mais tranquila. Agora eu vou passar adaptador nessa região que tem bastante pelo. É importante vocês entenderem que o tamanho ele é indiferente, não interessa muito, tá? O que interessa é a quantidade de pelo que você pretende deixar. Eu não me baseio muito em altura de adaptador, tanto é que eu nem lembro as alturas certinho. O que eu me baso é realmente a quantidade de pelo que eu vou tirar. Então é muito importante sempre quando você for usar um adaptador que você saiba a quantidade de pelo que você quer, entendeu? Mas de modo geral é ideal a cabeça sempre ficar um pouquinho maior que as patas ou um pouquinho maior que o corpo como um todo, entendeu? Quando a pelagem é fluffy, que é esse tipo de pelagem do poodle que a gente chama de pelagem fluffy, né? Uma pelagem com bastante subpelo, que tem volume e tudo mais, a gente não tem muito uma direção para passar, até porque o pelo ele é iriçado para cima. Então, independente da forma que eu passar, esse pelo vai ser cortado e ele vai continuar espetado para cima, né? Até porque quando eu faço o banho, preparo toda a pelagem, eu faço uma escovação da forma certa, então a pelagem acaba ficando bem esticada e ela acaba ficando bem armada. Inclusive, se você não assistiu a aula de escovação, eu recomendo que você volte algumas aulas e assista, tá bom? Que eu acredito que vai te ajudar bastante aí. Então, eu passei na região de cima, passei na lateral direita, aí eu passo na lateral esquerda. E percebam que eu sempre passo a favor e contra a pelagem, né? Na parte de baixo eu posso passar um adaptador, o mesmo, ou passar até um mais baixo, porque é importante lembrar que a parte de baixo, né, ela é sempre mais curta que a parte de cima. E assim, eu não passo muitas vezes na cabeça, até porque eu quero que vocês vejam eu fazendo a cabeça com a tesoura. Então vai ser uma aula bem demorada, tá bom? Não vou acelerar o vídeo porque eu quero que vocês peguem detalhe, né? Inclusive eu fiz essa pergunta para vocês e vocês me deram feedback para a aula ser um pouquinho mais lenta, né? Não tão acelerada. Então, como o tio Júnior está aqui para ajudar e colaborar com o crescimento de vocês, vou fazer essa aula numa velocidade que vocês consigam aprender, né? Bom, logo de cara eu já venho com a tesoura curva. Essa tesoura é um tamanho 7.5. Eu sempre digo, se você for fazer animal pequeno, o ideal é sempre você utilizar uma tesoura pequena, né? E eu gosto muito dessa tesoura, criei um afeto muito grande por ela, já falei isso em outros vídeos. Para mim é uma das melhores tesouras curvas do mercado, já usei várias, mas a pegada, a qualidade e precisão no corte, não achei outra igual, né? Não é por conta de parceria, não é jabá, não tô querendo te vender esse equipamento, nunca tentei vender nada aqui para vocês, é a minha opinião sincera em relação ao equipamento. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo muitas pessoas gastando muito dinheiro com tesoura que realmente vai fazer a mesma coisa que essa. Mas enfim, vamos lá. Vocês perceberam que eu fiz uma marcação ali na região inferior, que eu coloquei os 2 dedos? Então, essa região de baixo, ela sempre tem que ser um pouco mais pequena. E essa pontinha do bigode, eu tô separando ela para realmente não cortar agora. Eu vou cortar perto da finalização do rosto, porque essa região, ela é muito importante, entendeu? Então, ó, eu tirei de um lado, agora eu faço a mesma coisa do outro. Lembrando que a orelha, ela tá sendo segurada para trás, junto com a outra. Inclusive, eu acho que para tosar cachorro, a gente deveria ter umas 2 câmeras. Uma gravando um lado e outra gravando o outro. E a gente coloca isso junto na tela. Eu acho que vai ficar melhor para vocês. Vou pensar isso futuramente, vai dar certo, né? Então, assim, eu seguro de um lado, seguro do outro. E aí eu começo fazendo de um lado, faço do outro. Uma coisa que eu sempre falo e repito, eu nunca faço tudo um lado, né? Todo um lado e aí eu vou pro outro. Eu sempre tiro um pouco de um lado, um pouco do outro, porque a gente chama isso de proporção. Proporção é uma coisa muito importante em qualquer trabalho. Um lado tem que ter a mesma quantidade de pelo que tem no outro. É impossível você deixar exatamente igual, né? Você só consegue isso treinando, repetindo várias e várias vezes o movimento, né? O que a gente está fazendo aqui é um rostinho extremamente simples, extremamente básico, não tem muita complicação,
né? É um rostinho pet, um rostinho puppy, que eu costumo dizer, né? Um rostinho de bebê. Então eu retirei de um lado, retirei do outro, agora eu subo para a parte superior da cabeça, que é o topete, né? O topete não tem muito segredo, né? A gente sempre tira de uma forma bem básica. Aí agora eu tô tirando aquele pelinho do cantinho do olho. Eu sugiro para você, se você for iniciante, tiver pouca habilidade com tesoura, que você não retire essa pelagem com essa tesoura, tá? Que você retire ela com uma tesoura fio laser, aquelas tesourinhas de cabo de plástico que não cortam tanto, principalmente se o animal for muito, muito, muito agitado, né? Dado que a gente já está dando esse formato para a cabeça, porque a gente ainda não está literalmente tosando, né? Para deixar um formato bacana, a gente só está realmente trabalhando esses detalhezinhos, né? Do rosto. Então agora eu vou partir pro cantinho do pelinho interno da boca, que é um pelo assim, que eu tenho um diferencial muito grande em relação à percepção dos meus clientes. Porque esse pelo, tá vendo esse pelinho desgraçado, desgramento que eu tô tirando? Então, esse pelo incomoda muito os donos, né? Eles reclamam muito. Inclusive, vocês sabiam que isso pode provocar um mau hálito pro animal? Então, é uma coisa assim que você tem que analisar bastante e realmente tentar tirar, tá bom? E esteticamente dá uma diferença muito grande no animal, então os clientes ficam muito satisfeitos quando a gente faz isso. E eu criei um certo toque nos trabalhos que eu faço, que sempre eu tenho que retirar esse pelo aí que fica entrando dentro da boca, né? Vocês percebam que a gente fez todo o formato do rosto, né? Agora eu uso a tubarão para tirar aquela ponta de bigode que sobrou. Por que eu não tiro com a fio navalha? Porque se porventura o animal mexer ou eu me bagunçar na hora do corte, eu sempre vou tirar um pouco a menos, entendeu? Porque a tesoura tubarão ela nunca corta a pelagem como um todo, ela tira parcialmente o pelo. E nessa hora, o tirar parcial, ele é necessário para você conseguir fazer um formato bacana. Então percebam que eu fiz uma partezinha do bigode e vou fazendo esse movimento circular de abre e fecha, abre e fecha. Depois eu passo para o outro lado e depois eu volto para esse. Primeiro eu procuro ter realmente o equilíbrio. Então eu sempre estou comparando os dois lados. Então percebam que eu penteio essa ponta para frente e com a posição inversa da tesoura eu vou retirando essas pontinhas que ficam no mesmo movimento de sobe, desce, sobe, desce. E mais para frente eu posso até substituir a tubarão por uma semidentada se eu quiser um acabamento melhor, tá bom? Então a pelagem começa a ser retirada a partir do começo da orelha. A partir do momento onde a orelha começa, eu trago para frente e faço toda essa parte do rosto. Então, por exemplo, se você quiser um rosto mais redondo, um rosto mais fofão, você não pode tirar muito a lateral, entendeu? Eu tô tirando a lateral porque eu quero um rosto mais fino, eu não quero um rosto muito grande, entendeu? Por exemplo, um bichon frisé, que é um outro tipo de pelo que fica de passagem, que tem uma textura muito mais grossa, um posicionamento de orelha também bem diferente. Até por isso que o bichon frisé ele consegue ter aquele armamento de cabeça redonda, porque a orelha para diferente, então a orelha cai por dentro da cabeça. Então as laterais elas têm de certa forma muito pelo, entendeu? Ao ponto da orelha ser escondida por dentro desse pelo, por isso que fica aquele formato redondão. Esse cachorrinho ele não vai ficar com o rosto redondo, ele vai ficar com o rosto slim, mas levemente arredondado. Então, cada tosa, ela tem um formato pré-definido, entendeu? Só que não fica igual para todos os cães, porque muitas coisas são levadas em consideração e a principal delas é a textura de pelo e em segundo vem a expressão facial do animal. O animal precisa ter aquela expressão fofa. O mesmo é válido para a tosa japonesa. Você não consegue fazer uma tosa japonesa em um cachorro feio, né? Você não consegue. Um cachorro, se ele é muito feio, se ele tem o focinho muito longo, ou ele não tem o olho muito amendoado ou grande, a expressão não fica bacana. São coisas assim que você precisa levar em consideração. A cor também influencia bastante no trabalho. Então percebam que eu fiz toda essa marcação com a fio navalha e agora eu faço a marcação com a tubarão e vou realmente passando o pente várias e várias vezes. Tem bastante gente que vem e fala pra mim que não consegue fazer um acabamento bacana, que fica muita ponta, mas lembre-se que o pente ele é crucial em qualquer trabalho. Você precisa passar o pente várias e várias e várias e várias vezes, entendeu? Quando você acha que você já passou pente o suficiente, passe o pente novamente, porque ele é crucial no seu trabalho. Esse pente que eu utilizo é um pente da Altsumi,
Para mim é um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Paguei R$ 400 nessa lasqueira desse pente, mas ele faz uma diferença incrível no meu trabalho, porque ele é fino e ele tem muitos dentes. Então toda vez que eu enfio esse pente na cabeça, na pata ou qualquer região que eu vou fazer acabamento, eu trago a pelagem desde a raiz para fora. Então eu consigo deixar esse pelo extremamente alinhado para na hora que eu for cortar com a tesoura conseguir um acabamento perfeito. Então é um equipamento assim que não precisaria ter o preço que é, porém as pessoas ainda não investem tanto quanto elas deveriam em equipamento. Mas assim, eu acredito que logo no Brasil a gente vai ter marcas otimizando essa produção de equipamentos, até porque a gente não deveria pagar o tanto quanto a gente paga em alguns equipamentos que fora do Brasil são extremamente baratos, como máquina de tosa, máquina de secar, secadores, sopradores, tesouras. É porque realmente o nosso nicho de mercado está em ascensão. Inclusive você está fazendo parte de uma revolução no mercado pet. Inclusive os tosadores que estão começando agora, eles são privilegiados porque tem muito produto novo, tem muita forma nova de se trabalhar e isso beneficia muito o nosso trabalho, não é verdade? Bom, agora a gente está retirando essa pontinha lasquenta que fica na ponta da boca, né? Lembrando que isso é muito importante ser limpo, isso causa uma diferença e uma percepção de higiene muito boa para o cliente. Vocês viram que no começo do vídeo o cachorro estava todo babado. Então agora imagina esse animal comendo em casa e tudo mais. Então eu sempre trago para frente, eu sempre tento retirar o máximo que eu conseguir essa região, porque é uma região realmente higiênica, né? É uma região onde você precisa realmente limpar. E eu nunca retiro muito nessa região acima dos olhos. Vocês veem que durante o processo de tosa todo, os olhos do animal quase não aparecem, porque eu fico penteando esse pelo para cima, porque ele serve para o acabamento final. Então, toda vez que eu retiro muito direto em cima, eu já abaixo a expressão do animal, entendeu? Então eu me procuro em deixar o rosto o mais circular possível. E por último eu venho fazendo aquele acabamento em cima do stop ali do animal, entendeu? O stop é aquela regiãozinha ali, se você não sabe, que fica na região da trufa ali. Vou marcar aqui para vocês verem. Essa região é a região realmente da expressão que a gente fala, entendeu? Então toda a região inferior da cabeça, lateral, toda essa região primeiro tem que ser trabalhada com tesouras e logo na sequência você finaliza essa região de cima, tá? Porque daí você consegue olhar bem e ver aonde você vai fazer o corte. Porque eu nunca gosto que o olho apareça todo, entendeu? Porque dá a impressão, quando o animal tem mais pelo nessa região, que os olhos ficam mais fundos, entendeu? Isso dá uma expressão mais fofa, meiga, e isso realmente ajuda muito, tá bom? Vocês percebem um diferencial muito grande que a gente tem na Garber, que os clientes todos acompanham o serviço. Vocês podem ver que ali na recepção tem uma cliente aguardando o serviço. Por mais que algumas pessoas achem isso chato ou achem que isso atrapalha, a gente não vê isso como um problema, a gente vê isso realmente como algo importante para a nossa marca. A gente acredita que isso colabora muito com o quanto de profissional o cliente cria, assim, sabe? Sobre a forma que a gente atende o cliente, o cachorrinho ali no caso, né? Então a gente cria realmente um cuidado com o animal e esse cuidado ele tem que ser visível, as pessoas precisam ver isso. Isso é muito importante e eu fico muito frustrado quando eu vejo gente reclamando que é chato o cliente ficar olhando e tudo mais. Dado que a gente já fez essa parte toda da frente do rosto, agora a gente vai passando para a parte de trás, né? A parte da frente ainda ela não tá pronta, tá bom? Ela só foi pré-montada, ainda tem que fazer todo o acabamento. E aí a gente vai fazendo toda essa região da parte da frente agora. Então você traz as orelhas para frente, segura elas embaixo e todo esse pelo que saltar para fora, você não vai cortar ele reto, você vai desbastar ele com a tesoura tubarão para você conseguir encaixar isso com o restante do corpo. Então você pode deixar a cernilha mais grande se você quiser, só que nesse caso eu não quis, entendeu? Então agora eu só corto realmente essa transição de uma ponta para outra com a tesoura tubarão. Perceba que eu faço cortes bem grosseiros ali, corto uma vez, corto outra, sem pensar muito, né? E você corta realmente essa região, ó, como vai tirando, tá vendo? E aí você vem tirando de trás para frente e você vai juntar com aquilo que você já fez. E essa separação da lateral da orelha, que você tem duas opções. Você pode separar o topete da orelha ou deixar ele de uma forma contínua.
Nesse caso eu vou separar porque o animal já tinha uma marcação aí e eu quero que essa orelha fique alta. Eu vou cortar ela no final e infelizmente não consegui gravar a parte da orelha, tá? Eu acho que daria um conteúdo bem bacana, mas a bateria do celular acabou dessa lasqueira desse telefone que eu quero vontade de jogar na parede às vezes. Acabou, eu não percebi que estava com a bateria pouca e infelizmente não consegui gravar, mas a parte do rosto eu consegui gravar como um todo. Eu acho que eu tenho um outro vídeo da orelha do Isaac, que eu acho que vai dar para mim enfatizar essa orelhinha. Mas vamos dar continuidade aqui pro rosto, porque tem muita coisa na cabeça que você precisa aprender antes de se preocupar em fazer a orelha bem feita, né? Então, percebam que eu já separei um lado, agora eu viro o animal e faço a mesma coisa do outro lado. Tá? Se você não tiver essa mesa que gira, eu não vou falar para você ficar rodando o animal. É interessante você ir até o posicionamento que o animal tá, entendeu? Ou seja, você posiciona o animal na mesa e você dá a volta em volta dele para fazer as coisas, né? O fato de você ter uma mesa giratória que você vai girando a mesa, você vai trazendo o cachorro na posição que você precisa, né? Então percebam assim, ó, retirei toda essa lateral, vou fazendo toda essa junção e com a tesoura tubarão, entendeu? Eu acho que a tesoura tubarão, ela cabe super bem nesses momentos, entendeu? Que você precisa saber onde você está cortando, onde você tem a dúvida se você vai cortar muito ou vai cortar pouco. E aí você vai conseguindo deixar um formato comercial, assim, um formato um pouco mais bonitinho, digamos, de certa forma. E aí a mão atrás da orelha, né, que é o mut da coisa. Toda vez que você coloca a mão por trás do animal, nessa região, e você engata por trás do crânio, você consegue deixar o animal parado na forma que ele deveria parar, de certa forma, entendeu? E aí você consegue ver como que vai ficar o rosto dele como um todo. Então agora eu só faço esse acabamento da região do topete, né, que é o acabamentozinho. Percebam que agora eu estou abaixando o topete, porque o topete não pode ficar muito alto, né. Tudo isso pode ser retirado anteriormente com um adaptador, se você não tiver muita prática. Eu particularmente prefiro realmente fazer com a tesoura, porque para mim é mais cômodo. Então eu retirei totalmente um lado, vou retirando o outro. E uma coisa muito importante, que é acima da cabeça, você não pode achatar muito essa parte desse pelo que fica em cima do olho, como se fosse a franjinha do cachorro, entendeu? Então percebam que eu penteio de novo e volto a fazer a mesma coisa, entendeu? Aí agora eu só vou fazer esse acabamentozinho ali na região do bigodinho. E aí a gente já começa a finalizar o nosso trabalho da região do rosto, né? Então fazer o rostinho redondo não é difícil, não tem muito segredo. Essa mesma metodologia você pode aplicar em um Shih Tzu, só que aí você tem que analisar o tipo da pelagem, né? Se a pelagem for uma pelagem um pouco mais fluffy, você consegue um acabamento bacana, entendeu? Mas se a pelagem for muito lisa, aí você tem que tomar um certo cuidado. Quando a pelagem é muito lisa, eu te recomendo fazer um Chanel, uma coisa um pouco mais assim, entendeu? York é um outro formato, porque a orelha tem outro posicionamento, tá? Mas poodles, shih tzus, animais com pelagem fluffy, fica super bacana. E percebam como que fica bacana o formato, né? Fica uma coisa, uma expressão fofa, meiga e tudo mais. Lembrando, pessoal, que vai ter uma live fechada não, vai ser uma live aberta pro pessoal que segue a Hydra, né? Eu vou fazer essa live, eu e meu amigo Rony Peterson. Então, se você quiser participar, não esquece de assistir. Vai ser dia 9, agora, às 21 horas. Um beijo, muito obrigado por ter assistido essa aula. E confiram agora a nova logo da nossa comunidade G Grum. Espero que vocês gostem. O foguete representa o nosso futuro. Valeu, pessoal!